do Rio de Janeiro, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, ao convite de estar com vocês aqui apresentando um pouco da reflexão que a gente tem tido sobre esse assunto lá. Para mim vai ser uma troca, quero dizer, né, que eu não estou considerando aqui nenhum especialista que esteja aqui apresentando questões de ordem técnica para vocês, mas, na verdade, eu vim ajudar um pouco a contribuir um pouco para a gente poder tomar algumas questões mais importantes desse debate. Então, eu agradeço ao Conselho, né, as pessoas que aqui estão, e a gente espera dar continuidade aí nessa troca que é necessária hoje a gente ter esse monitoramento, esse processo aí que a gente vive de mudança tão grande, do própria forma de funcionamento do sistema de saúde, que está, né, apontando até para um processo de sua revisão, né, se a gente for caminhar nesse sentido, a gente vai viver um sistema de saúde que vai ser muito diferente daquele que nós pensamos e nós lutamos no processo da Constituição de 88. O que eu vou colocar, né, em primeiro lugar, é que, para mim, a discussão sobre os modelos de gestão, ela não pode ser considerada uma discussão assim. Eu tenho aqui, eu tenho um amigo, né, vou colocar alguns exemplos pessoais que eu acho interessantes para o debate. Eu tenho um amigo que é um dos grandes formuladores da proposta de Fundação Estatal de Direito Privado, da Fiocruz, ele é meu compadre, foi meu padrinho de casamento. E eu quero colocar as palavras dele, não as minhas, né? Ele admitiu, assim como eu admito, que essa é uma discussão que está sendo muito despolitizada. É uma discussão despolitizada. E a gente não pode despolitizar ela, né? É como se fosse assim, olha, eu tenho aqui um cacho de banana, eu tenho aqui 1 quilo de uva, né? Vamos ver o que é mais gostoso, né? O que agrada mais. Eu acho que a gente não pode trabalhar os modelos de gestão dessa forma. A gente tem que entender que os caminhos que a gente toma, eles criam, às vezes, entraves ou facilitam processos que a reversão pode ser muito difícil. Não que não possa reverter, a gente reverteu tanta coisa nesse país, mas pode ser mais difícil. Por quê? Porque as decisões de Estado, elas criam vencedores, elas criam setores sociais beneficiados, né, por essas decisões, e criam perdedores, pessoas que se prejudicam, né? Então a gente está discutindo política, porque política é exatamente isso, é quem ganha, quem perde. Então essa discussão, no meu modo de ver, que a gente tem que ter, não é? Não uma discussão apenas dos benefícios ou dos malefícios de determinadas formas de funcionamento do Estado, como se isso fosse apenas um problema de ordem técnica. Ou seja, nós temos que discutir, evidentemente, a racionalidade técnica, mas a gente não pode descolar isso, né, de quem vai implementar, né, de quem que eu estou favorecendo, que interesses eu sirvo, quem está prejudicando em relação às decisões que eu tomo. Então, essa é uma primeira premissa para a gente discutir. Segundo, que, na verdade, eu não estou aqui apresentando um modelo de administração direta, eu estou apresentando modelos de administração pública, por exemplo, que incluem a Fundação de Direito Público. Na verdade, a contradição, muito provavelmente aqui, que a gente, né, o meu colega vai apresentar, não é essa. Não é uma contradição de modelos de funcionamento do Estado que possam ter mais autonomia administrativa e financeira das unidades executoras da política, porque isso, inclusive, é previsto na Constituição de 88, que possam ter esses modelos. O problema é o direito público ou o direito privado, né? E aquilo, no meu modo de ver, mais impacta, né, nessa decisão, primeiro, é o modelo de gestão de força de trabalho, e eu vou entrar nisso. Segundo, é o modelo de controle público, que tem mais ou tem menos controle em respeito àquilo que é realizado dentro das unidades assistenciais. Então, eu vou dizer que isso, para mim, é um divisor de águas aqui, não é? Não é a administração direta tradicional, que, na verdade, no Brasil, se a gente for ver, ela é muito mais comum nos ministérios, né, nos órgãos centrais, e o Brasil tem uma longa tradição de funcionamento de instituições públicas que se dão através de modelos de autonomia administrativa e financeira, tais como autarquias, tais como
autarquias especiais e fundações de direito público. Então, isso é uma questão. A outra, para a gente também pensar, é que a gente também não está discutindo aqui questões teóricas, sem as quais eu posso hoje no Brasil também ter experiências concretas. Então, no Brasil hoje, fruto, né, desse processo que o Nelson aqui colocou bem, dos anos 90, dos anos 2000, e eu ia falar, viu, professor Nelson, até escrevi aqui para você não dizer que eu estou mentindo, mas a análise que eu tenho desse período é também de sabotagem em relação àquilo que nós votamos na Constituição de 88, aquilo que nós votamos também na Lei Orgânica do SUS, embora eu, no meu modo de ver, a Constituição é muito mais pétrea do ponto de vista dos direitos que lá garante, né, dos princípios, do que o SUS, que a gente pode aperfeiçoar na municipalização, estadualização, se vai ser mais para cá. Isso, para mim, é um problema da vida, né? Que muitas vezes nos coloca a necessidade de aperfeiçoar certos processos que estão na lei. Agora, o princípio do SUS, o princípio do direito, né, universal à saúde, o princípio do Estado garantir esse direito, da participação, do controle social, o que está ali a esse respeito, né, para mim é o mais fundamental. Isso está sendo sabotado mesmo, também que foi o professor Nelson, que tem muito mais, não tanto, né, professor Nelson, mas um pouco mais de tempo e de luta dentro do movimento da reforma sanitária, foi ele que falou. Bom, então, retornando, eu acho que existem experiências que a gente, né, já que o conselho está querendo analisar, que ele pode analisar. Por exemplo, existem experiências de fundações de direito privado, existem experiências de empresas públicas na área de saúde, o HC e o Hospital Conceição de Porto Alegre. Essas, então, são bastante antigas. E é curioso, se vocês forem abrir a página, né, do HC de Porto Alegre, vocês vão ver que é um hospital que funciona com uma porta dupla de entrada enorme de convênios privados, porque esse modelo que eles têm lá permite que socorra, né? Então, é isso, né? Vamos examinar as coisas como elas estão funcionando e para onde que elas apontam. Bom, então eu coloquei aqui, recordando que a gente tem que discutir o problema da gestão, da força de trabalho e o problema dos controles. Então, na verdade, o que também vejo como uma questão polêmica, que vários debates a gente se coloca, é que se diz muito que o que se estabeleceu na Constituição de 88, a necessidade do funcionalismo público, ou seja, do trabalhador que trabalha para o Estado, estar dentro de um regime jurídico único, e que isso começa a ser questionado. Quais são, o que se questiona? O que é um regime jurídico único? O que esse trabalhador do setor público tem e que tem sido tão atacado, tão questionado, como se fosse um entrave para o funcionamento do próprio sistema público de saúde ou de educação ou das políticas públicas de uma maneira geral? Primeiro é o problema de cargos, de ter cargos e carreiras, né? Ora, o que cargos e carreiras prejudica, né, o funcionamento do Estado? O que ele afeta do ponto de vista do trabalho? Muito pelo contrário, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as OS elas estão sendo implementadas. Qual é a grande crítica? Que a população, isso é trabalho pessoal meu, de investigação, de entrevista com moradores de uma comunidade que vive ao lado de uma UPA e de um programa de saúde da família de OS. O que eles dizem? Olha, eles dizem o seguinte, que eles vão um dia é um médico, vão um dia é outro. Então isso a gente tem também verificado a grande rotatividade da força de trabalho, principalmente médica, nos modelos que não garantem o quê? Não garantem a perspectiva da carreira, né? A perspectiva do futuro, que faz com que o trabalhador invista no seu trabalho e faça com que ele, na área de saúde, já que ele é o principal recurso na saúde é o recurso humano. Sem recurso humano, nada funciona. É um setor trabalho intensivo, muito baseado na relação entre pessoal, entre profissional
e a população. Então, o que garante a qualidade da atenção? Né? O que garante a efetividade da atenção? É o que é o investimento que o trabalhador tem naquele trabalho. E isso não tem sido garantido por modelos de gestão que utilizam o trabalho apenas como exploração de força de trabalho, na qual ele não tem a perspectiva da carreira, não tem a perspectiva, né, de estar se envolvendo e de estar tendo garantido o seu digamos assim, aquilo que ele pensa que deva ser melhor ali para funcionamento, a sua opinião sobre a organização do serviço. Então, isso é um problema muito sério no meu modo de ver. Né? Segundo, é o problema da estabilidade. Eu vou entrar um pouco também, se eu tiver tempo, nessa discussão com o professor Nelson sobre o problema do Estado brasileiro, que eu acho que também, para mim, é um problema de fundo daquilo que a gente está colocando. Então, o que acontece com a estabilidade? Ora, se diz que a estabilidade faz com que as pessoas não trabalhem, não é? Que se acomodem, né? Que não tenham empenho no trabalho. Tem um outro lado da estabilidade. A estabilidade garante que o servidor público seja o servidor do Estado e não o servidor de governo. Isso é importante também. Por quê? Porque ele não está ali, porque se a gente quiser pensar nessa perspectiva da profissionalização da gestão da saúde, da educação, das políticas públicas, nós concordamos, nós como frente, a gente tem depois, se quiser, a gente tem um documento mais recente que tem uma série de artigos sobre esses temas e a nossa agenda de propostas. O que a gente defende é isso, que haja uma profissionalização, sim, da gestão, né? E que o gestor maior, ele inclusive seja eleito pelas pessoas que ali trabalham e a população que está participando nos conselhos, que haja um processo de consulta de escolha. Então, o que ocorre, né, quando eu tenho estabilidade? Ocorre que, além de ele ser servidor do Estado, ele não tem que engolir, ele não tem que fechar o olho por medo de perder o emprego em relação aos desmandos que a administração possa eventualmente estar fazendo dentro da unidade. Então, eu posso... claro que isso é um papel muito do movimento social, de garantir que, de fato, o corporativismo que existe em todas as categorias profissionais, não é só na categoria de saúde, ele seja o que prevaleça. Mas a gente pode ganhar essa pessoa para ser um aliado do próprio controle social dentro daquela unidade de saúde. E o profissional, a força de trabalho, que não tem estabilidade, mesmo que seja contratado de uma forma não precária, como, por exemplo, através da CLT, ele não tem a garantia de que ele amanhã possa denunciar o processo que está errado e ele vai perder seu emprego. Isso também nós temos visto no Rio de Janeiro, nós temos companheiros, pessoas que a gente conhece, que no caso não é nem porque denunciaram nada, não. É porque acharam que deveriam, né, eram enfermeiros de família, que estavam implementando o processo de promoção da saúde, envolvendo a população na discussão dos determinantes sociais da saúde daquele território, da população daquele território. Então, foi considerado pela direção da OS uma pessoa não grata que estava levantando temas que não eram de interesse ali para aquela OS. Eu estou falando OS, mas isso pode ocorrer com qualquer um que não esteja sob uma proteção de servidor do Estado, ou seja, que tenha uma relação de emprego que possa ser mandado embora na medida que não agrade o governante de plantão. Então, como eu transformo esse profissional em servidor do Estado? É tendo carreira, tendo estabilidade, é tendo essa possibilidade. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante na hora que a gente for discutir os modelos de gestão, é saber o problema da gestão da força de trabalho. Né? Então, aí eu entro também no segundo tema, que é o tema que também se fala muito do problema da lei, né, da licitação, a famigerada 8666. Então, vamos pensar como é que os constituintes lá e o movimento social que o empurrava em 88, como é que eles pensaram isso? Então, tem uns trabalhos que eu tenho lido sobre a constituição da burocracia do Estado brasileiro, que eu acho que colocam duas questões interessantes. Né? Então, vocês sabem muito bem que o Estado brasileiro, até os anos 30, era um Estado patrimonialista, ou seja,
né, os grupos de poder, enfim, eles consideravam aquilo, na medida que eles, mesmo a República Velha, no Império lá atrás, isso não mudou muito, mudou a forma do poder, né, da onde estava o poder, mas não muda essa relação que existe íntima entre o poder econômico, o poder político e a utilização do Estado como questão privada do poder político, de quem estava, né, no governo do Estado naquele momento. Então, quando eu tive a modernização de 30, que muitos chamam de revolução, mas aquilo não foi uma revolução, foi um processo de modernização que se deu entre as próprias elites, né, uma mudança também das elites que estavam no poder. Esses criaram no Estado Federal uma organização chamada DASP, que é Departamento de Administração do Servidor Público. Isso foi feito para a área econômica. Então, isso foi a primeira tentativa de modernização do Estado brasileiro, né, que foi feita por Vargas, e que foi exatamente a partir dos princípios de quê? Da carreira, né, da estabilidade, do funcionalismo público, do concurso público, porque quem entrava no Estado antes era tudo apadrinhado e indicado pelo poder político, né, era fundamentalmente eleitoreiro. Mas então, quem viveu, né, como eu vivi, o professor Melo, vocês, alguns aqui viveram, em 1970 e 80, a gente viu que existiam instituições federais, as próprias estatais, embora as estatais nem tanto, porque a estatal também, ela era um loteamento que foi feito, né, pelos militares que estavam no poder, saíam do exército, iam dirigir estatal, e contratava também muitos militares, sem concurso, etc. Então, não foi tão modernizante assim, né? Mas o DASP foi, porque havia um concurso público e se criou uma burocracia necessária para desenvolver certos aspectos importantes daquela época para Vargas do desenvolvimento econômico. Tanto é que ela existiu em alguns órgãos do poder público e outros não. Basicamente, a área econômica ela era toda concursada, etc. E o que eram os estados e municípios? Eu vivi esse período. Ainda era aquele velho esquema da utilização da máquina para colocar ali dentro seus apadrinhados eleitorais. Mudou a eleição, todo mundo ia embora e entravam próximos. Quem conhece a burocracia do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado e do município, vê a diferença. A burocracia do Estado era isso. É terrível ainda. Essas pessoas, a Constituição de 88, elas foram... né? Esse foi o subproduto ruim, né? Elas foram transformadas em funcionários públicos. São realmente pessoas que não entraram por mérito, por carreira, por concurso, por conhecimento. A burocracia do município era o contraste, era exatamente o contrário. Era a modernização, eram pessoas empenhadas, enfim, é claro o contraste, né? Então, eu vejo que a gente pode estar tendo uma grave ameaça de retornar à República Velha. A República Velha. O que era a República Velha? Era isso. Era o poder econômico, o poder político, que dominava determinadas áreas do Estado. Aí é o seguinte, utiliza em proveito próprio. Contrata quem quer, contrata os seus apaniguados, contrata as suas bases eleitorais, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente conseguiu, né, nesse processo de democratização do Estado, vai tudo por água abaixo. Então, isso para mim, é um problema sério que a gente tem que pensar, né, da força de trabalho dentro do Estado. Então, ela teve esse mérito. E quando ela fala, né, e quando ela impõe controles através da lei de licitação, é exatamente porque ela tinha essa preocupação, porque os constituintes tinham essa preocupação de modernização e eles viam também que as pessoas compravam essa licitação, compravam o que queria, não dava satisfação para ninguém. Era assim que funcionava. Era assim exatamente que funcionava o Estado até 1988. Então, quando eu vejo muita crítica em relação a isso, da falta de agilidade, né, da lei de licitações, eu vejo o seguinte, veja bem, eu acho que a gente pode discutir formas de aperfeiçoamento de tal, né, que a gente inclua situações de emergência nela, situações que eu não preciso necessariamente, né, de passar por aquele processo. Mas eu administrei um hospital 3 meses, um hospital de uma associação de funcionários públicos. E eu percebi, quem é gestor sabe, quando a gente tem planejamento, porque tem dinheiro e porque sabe que aquele dinheiro entra naquele mês dentro da tua caixa, não no teu orçamento, mas no teu caixa, eu me planejo, eu posso fazer um planejamento anual de compras. Eu não preciso ficar comprando aquele negócio
toda hora a gente não tinha dinheiro lá, ficava comprando remédio caro na farmácia, não tinha planejamento porque não tinha dinheiro. Então, o professor Nelson aqui falou, concordo, ele não é desvinculado do problema da gestão. Porque quando eu tenho dinheiro, eu consigo gerenciar melhor, sim. Eu consigo, quando eu não tenho dinheiro, é uma loucura gerenciar. Eu compro tudo mais caro, né? E por aí vai. E é isso. Então, na verdade, as pessoas criticam. Mas se aquilo fosse, se eu conseguisse, né, ter o meu planejamento, se eu conseguisse comprar, fazer os processos, ter tempo de estar me planejando para isso, por que eu estaria aqui criticando a lei da licitação? Por outro lado, eu não ter a lei da licitação significa que os controles públicos, né, eles podem, em relação aos processos, na verdade, de compra, etc., eles podem estar bastante também enviesados enfim, né, por quem está gerenciando sem prestar muitas contas à população em relação e a próprios controles internos do Estado em relação ao que está fazendo. Uma outra questão para terminar, o problema do controle social. Né? Isso é caro para vocês são do Conselho. A gente também brigou muito para que o controle social não fosse um carimbador, né, de decisões que são tomadas e que por isso que o problema da paridade, né, que tivesse uma participação, a possibilidade da participação da população que fosse decisiva e não apenas consultiva e que fosse minoritária em relação ao poder público, aos gestores e aos trabalhadores. E, na verdade, o que garante, né? Na verdade, o que tem se colocado aí de instituições de direito privado não existe controle social. São instituições cujos conselhos de administração, eles respondem ao conselho de administração. Esse conselho pode até ter a participação de usuários, pode ter até a participação dos trabalhadores, mas em situações minoritárias, em situações consultivas e que não vão garantir efetivamente o controle social. Nós achamos, enquanto uma das propostas, inclusive aqui da nossa agenda, é exatamente, além da profissionalização da gestão, que as unidades de saúde elas possam ter um controle social mais efetivo, porque muitas vezes o próprio Conselho de Saúde não tem, nem a sua atribuição está voltado para questões que são problemas do centro de saúde X, mas a população ali do centro de saúde X, que vive em torno, que usa aquele centro de saúde, ela tem o direito de participar e deve participar, né, do controle social do seu bairro, ali, da sua localidade. Então, esse é um tema também que a gente poderia também estar discutindo. Para finalizar, eu vejo que a gente vive um momento muito grave. Eu vejo mesmo que a gente vive um momento que a gente não está numa situação de paz. Nós não estamos vivendo uma paz, a gente está vivendo uma situação de guerra. A gente está vivendo um cotidiano retirada e ameaça dos nossos direitos que foram conquistados na Constituição de 88. Né? Isso aí faz com que a gente tenha que pensar o que vem, né? Aquilo que é proposto, não exatamente qual é a agenda oculta, porque eu me assustei muito quando eu fui numa reunião do Conselho Nacional de Saúde, escutei lá uma questão que é o seguinte, escutei de que o SUS, na verdade, foi um ato falho, né? Uma pessoa importantíssima da gestão, cujo ato falho foi, é verdade, o SUS é para pobre. Depois ele levou um susto, né? Porque viu que aquilo ali não pegava bem. Aí ele falou, não, é preferencialmente para pobre. Né? Então, o problema do SUS preferencialmente para pobre, ele está colocado aqui para a gente. A gente está fazendo a gestão de uma coisa que, né, o que é para pobre, a gente sabe o que é, acaba sendo abrigo de mendigo. Não é? Então, toda essa pesquisa, não é? SUS pobre para pobre. Então, nós temos essas ameaças, não é? Temos essas ameaças. Mas, ao mesmo tempo, o Estado hoje está sendo loteado para grupos econômicos que têm... eu tenho que, na verdade, eles estão, muito provavelmente, com problemas de... enfim, até de própria lucratividade, porque embora o mercado de plano de saúde tenha crescido, ele hoje em dia não tem o crescimento que ele teve nos anos 80, nos anos 70, né? Ele cresce, mas a população cresce mais ou menos como cresce a força de trabalho ocupada, não é? Existe uma capacidade instalada aí de setor privado, está cobiçando o fundo público. E está cobiçando para quê? Né?
A gente vive um processo grande de concentração desse setor privado. Hoje não estão tratando aqui com um dono de hospital, com um médico, que era nosso colega que tinha um hospital. Nós estamos tratando aqui hoje com um grande capital, que está se concentrando, né? A área de laboratórios é uma delas, está se concentrando e está querendo que o Estado sirva a seus interesses. Então, a gente também conhece onde isso vai dar. Isso vai dar no sistema de saúde americano, mais caro do mundo. A gente não tem dinheiro para hoje, a gente veja bem, né? Tem problema de subfinanciamento. Um sistema caro, privatizado, o que é isso? Né? Então nós estamos trabalhando, nós estamos criando um ovo de serpente que mais à frente vai estourar, não é? E não vai estourar para o benefício da gente, vai estourar, né, para trazer mais problemas ainda em relação ao SUS. Então, esse é o momento que a gente vive e estou aberta aí para a gente poder estar debatendo. Muito obrigada.